Good morning, good afternoon and good evening. Se você clicou nesse vídeo, você quer aprender a como transformar um substantivo no singular para a forma plural, as regrinhas e como utilizar também, né? De quais maneiras você pode utilizar os substantivos plurais em inglês. Na maioria dos casos, a gente realmente só vai colocar o S no final. Então, como a gente pode ver alguns exemplos aqui, apple fica apples, ball, balls, bird, birds, boat, boats e etc. Agora, para eu utilizar um substantivo no plural, existem algumas maneiras. Por exemplo, se eu quiser falar muitas maçãs, many apples. Se eu quiser falar algumas maçãs, some apples. Mas, se você colocar na sua cabeça assim, tudo bem, se eu quiser falar muitas maçãs, se eu quiser falar algumas, isso é o quê? É quantificador. Então, se você pesquisar English quantifiers, que são os quantificadores em inglês, específicos ou não, né? Quando a gente fala específico, é 5 maçãs, 5 apples. Agora, quando não é específico, eu estou falando muitas maçãs. Você sabe quantas maçãs são? Não. Então, não específico é o many, some, tem few. Então, sempre quando você for utilizar quantificadores dentro da frase, é quando você vai utilizar provavelmente o substantivo no plural. Então, olha alguns exemplos aqui. Muitas maçãs, many apples. Some apples, algumas maçãs. Agora eu vou especificar, 5 apples, 5 maçãs. Eu vou utilizar alguns exemplos também, como I need more apples, ou mais aqui, ou more. I need more apples, eu preciso de mais maçãs. Uma pergunta, do you have apples? O que isso significa? Você tem maçãs? Do you have apples? Então, olha só, para perguntas, para afirmativas, para qualquer tipo de aspecto de quantificar, né, a frase, a gente vai utilizar o substantivo no plural. Agora, não são todos que você só vai colocar o S, senão ficaria muito fácil, né? A gente tem algumas regrinhas, tá? Então, quando a gente vê essas letras ou conjunturas de letras, né? A gente vai S, SS, SH, CHX ou Z. A gente tem que adicionar o ES. Mas quando a pessoa tem que memorizar, né, 3 conjuntos de letras e 3 outras letras separadas, fica difícil. O que eu sempre falo para os meus alunos é, tenta lembrar dos sons, tá? Os sons, ó, s, sh, ch, z, x. Então, esses sons, se você gravar na sua cabeça, ó, se você prestar atenção, eu vou fazer novamente, ó, s, s, sh, ch, 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 x, z. Esses sons, se você escutar no final de qualquer substantivo, ó, você tem que adicionar o ES depois de um substantivo que terminar com s, s, sh, ch, ch, x, z, tá? Então, essa orientação eu acho que é muito mais fácil, porque você vai escutar esse som e você já vai saber que é para colocar o ES. Por exemplo, bus fica buses, né? Lens fica lenses. Plus fica pluses, tá? Ó, boss, bosses. Class, classes. Cross, crosses. Dress, dresses. Ó, brush, brushes. Dish, dishes. Finish, finishes. Ó o CH aqui. Batch, batches. Beach, beaches. Catch, catches. Tá vendo esse som? É muito mais fácil. Olha aqui, ó. Palavras que terminam com X. Box, x, boxes. Fox, x, ox. Fox, foxes. Tá bom? E etc. Mais algumas aqui com CH. Watch, watches. Stitch, stitches. Ó, aqui é um trenzinho, tá? Então lembra de um trenzinho aqui. Watch, watches, stitch, stitches, peach, peaches, inch, inches, ok? E também usei, então, buzz, quiz, quizzes e buzzes,
Tá bom? Então, ao invés de você olhar e falar, tá, eu tenho que lembrar que S, SS, SH, CH, X ou Z, tem que colocar ES no final para se transformar esse substantivo num plural. Lembra do som, né? Do ó, s, 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 sh, ch, 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 x, is. Eu acho muito mais fácil. Vamos recapitular mais uma vez. Então, olha aqui, ó. Terminou com isso, ó. Bus, buses. Boss, bosses. Agora o sh. Olha só. Brush, brushes. Batch, batches. Box, boxes. Inch, inches. E buzz, buzzes. Quiz, quizzes. Ok? Essa é uma forma de transformar o substantivo no plural também. Agora, sempre isso, a palavra com Y, já existem outras formas, até quando a gente for conjugar verbos, o Y sempre você tem que tomar atenção gramaticalmente. Então, vamos prestar atenção no que vem antes do Y. Então, coloca na cabeça, o substantivo terminou com Y, o que vem antes do Y? Se for uma consoante, a gente vai excluir esse Y e adicionar o IES. Então vamos lá, bebê, baby. A gente já está vendo que o Y está acompanhado do quê? De uma consoante, né? Então se é uma consoante aqui, a gente exclui e adiciona o IES. Então em vez de baby, fica babies. Tá? Olha aqui, cidade. A gente está vendo que o Y está presente. O que vem antes do Y? Consoante, não é? Então aí, city, cities. Olha aqui, company, companies. Country, countries. Então, o Y está presente. Tá. O que vem antes? Consoante? Tira, adiciona o IES. Se for só uma vogal, fica tranquilo. Se for uma vogal A, E, I, O, U, acompanhado do Y, você só coloca o S. Como eu estou mostrando aqui. Boy, boys, day, days, keys, key, keys, toy, toys, way, ways. Ok? Então, ó, como que eu posso utilizar? Então, lembra que eu falei para vocês sobre os quantificadores? Aqui eu coloquei específico. There are 5 incredible cities to visit in Santa Catarina. O que eu estou falando aqui? Há 5 cidades incríveis para visitar em Santa Catarina. Já estou colocando no subconsciente de vocês que 5 cidades é um quantificador específico. Eu estou especificando o número 5. My uncle has 10 rental properties. O meu tio tem 10 imóveis para alugar. My uncle has 10 rental properties. Lembrando, eu estou colocando aqui porque são propriedades que ele tem. Aqui acima são cidades, plural, tá bom? Vamos continuar. Então aqui também a gente tem que prestar atenção nos substantivos que terminarem com F. A gente automaticamente vai ter que mudar esse F, ou o FE, com VES. Isso é muito importante, eu acho que é um dos mais importantes referente a regras gramaticais para transformar o substantivo singular para o plural, porque muda drasticamente a pronúncia, tá? Muda drasticamente a pronúncia. Então, por exemplo, se eu for falar wolf, wolf, fica wolves, já muda, já fica um V, tá? Então, como aqui, ó, self, selves, shelf, shelves, thief, thieves, leaf, leaves. Então muda drasticamente, não é mais F, tá? Se torna um V. Então aqui são alguns que terminam com FE, né? Life, lives, knife, knives, wife, wives. E aqui são algumas exceções. Como tudo, né? Existem algumas exceções. Então, chief, chiefs, cliff, cliffs. Aqui você não vai ter alteração. Já aqui você vai ter. As exceções são pouquinhas, tá? São poucas exceções. Então, é só você memorizar essas aqui para você não errar. E também eu vou adicionar aqui ao lado os substantivos que terminarem com O.
Agora, como no Y, né, se você identificar que o substantivo tem um Y no final, você tem que saber se acompanha uma consoante para você tirar o Y e adicionar o IES. Ou, se for uma vogal, só coloca o S. Aqui tem algumas diferenças nos substantivos que terminarem com O. Então, se for acompanhado com uma vogal, a gente só vai adicionar o S. Então, bamboo fica bamboos. Kangaroo fica kangaroos. Radio, radios. Video, videos. Studio, studios. Então, vogal que está acompanhado com O, apenas adiciona o S. Agora, se for a consoante acompanhado com O, né? Então, olha aqui, o que vem antes do O? Aqui é uma consoante, então aqui a gente vai adicionar o ES. E também, é o que eu estava falando para vocês, muda a pronúncia, né? Echo, echoes, hero, heroes, potato, potatoes, até o tomato, tomatoes, ok? Volcano, volcanoes. Consoante mais o O, adiciona o S. Kilo, kilos, photo, photos, piano, pianos. Então, é só você colocar na cabeça que se você tiver o vogal acompanhando o O, você só vai colocar o S. Agora, se você já está vendo que está acompanhando o O, uma consoante, aí sim você vai colocar o ES, que muda também drasticamente a pronúncia, tá bom? E agora vem o negócio. Você aprendeu as regrinhas gramaticais para você transformar um substantivo no singular para o plural. E é claro, por que eu vou querer transformar? Porque você vai falar se você quer muitas coisas, se você quer 5 alguma coisa, o objeto, um alimento, ou você descrever casas, né? Como nós fazemos em português. Quantos carros? Eu preciso de 10 maçãs. Tudo a gente utiliza no plural, a maioria das vezes. Então, aqui a gente vai identificar os quantificadores possíveis, né, que você pode utilizar para descrever aquilo que você quer quando você transformar o substantivo em plural. Então, na forma dos plurais irregulares, nada do que você aprendeu importa. Eu sei que às vezes isso pode ser duro, mas existe uma lista dos substantivos plurais da forma irregular que você precisa estudar para você saber. Isso significa que man, eu não vou colocar o S no final. Eu não vou colocar o S no final de man, que é homem. Ele tem uma forma própria de se transformar para o plural, que é man. E a pronúncia já está explícita. Man. Então, one man, 3 men. 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 Woman, women, child, children, tooth, teeth, mouse, mice. Tá vendo que nenhum substantivo desse eu vou colocar o S. Nenhum. Eles têm forma própria de existir e se transformar no plural. Que nem aqui, leaf, leaves, knife, knives, tomato, tomatoes, foot, feet, fireman, firemen. Às vezes é sutil, né, a pronúncia do man e man, mas é presente. Como eu estava falando no início aqui, um minutinho atrás, eu falei sobre quantificadores. Então aqui eu já coloquei alguns, tá? Tem os específicos e não específicos. Quando eu falo many men, muitos homens, não é específico. Quando eu especifico o número, olha aqui, 17, é especificamente o número 17. Então, 17 women, 17 mulheres. Some children, algumas crianças, também não é específico. A few leaves, a few, tá? Few pode ser traduzido como algumas ou poucas folhas. E more tomatoes, mais tomates. Então, quando você pensar em quantificadores, você pode pensar nele como indefinido, né? Se ele não está sendo específico, ou se ele está sendo específico no valor quantitativo da frase, tá? Então, quando você for pensar e transformar um substantivo no singular pro plural em inglês, você já sabe as regrinhas e
O que eu aconselho você é estudar a listinha de plurais da forma irregular, que eles têm formas próprias de existir, tá? E se você gostaria de continuar essa aula, obviamente a gente vai aprofundar esse assunto de transformar um substantivo singular no plural através não apenas de regrinhas, mas exercícios práticos, né? A gente vai ver mais exemplos de frases, quando que a gente pode utilizar e também vários outros quantificadores, porque a gente não pode, teoricamente a gente não poderia falar sobre transformar um substantivo singular no plural sem os quantificadores. Então agora a gente vai aprofundar os quantificadores para você saber todos os tipos de quantificadores para, após o quantificador, você utilizar os substantivos da forma plural, da forma correta, tá? Então, tem o Premium Classes, que é uma assinatura mensal que tem o aprofundamento, a continuação de todos os vídeos que eu faço aqui no YouTube. Se você tem interesse, o link vai estar aqui na descrição. Além disso, se você gostou desse tipo de conteúdo, dá um curtir, se inscreve no canal que toda semana tem vídeos novos. Se você quer conhecer um pouco mais quem sou eu, siga em todas as minhas redes sociais, Instagram, TikTok, todas as minhas plataformas sociais são @teacher.nicolas com CH, tá? No Instagram eu posto mais sobre a minha vida pessoal, eu lecionando para os meus alunos. E também, além disso, nós temos os cursos online Inglês em 5, Inglês Sem Barreiras, mentoria, aula particular, tudo que, se você tem um interesse, se você gostou do jeito que eu lecionei, se você tiver interesse realmente de você aprofundar seu conhecimento em inglês, você pode mandar mensagem. Eu amo quando vocês mandam mensagem para mim, seja no YouTube aqui embaixo, seja no Instagram, no TikTok, vou responder todos com o maior prazer, tá bom? And thank you very much, and I'll see you guys next time. Bye bye.